Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Cada Caule. Eu recebi uma pergunta do Guto. Gustavo, muito obrigada. Adorei. E a tua pergunta hoje é responsável por este episódio, porque ela é muito pertinente e vai ajudar a esclarecer várias dúvidas sobre as palmeiras. Gente, a dúvida foi a seguinte: por que o glamour das palmeiras se crescem lentamente e ainda oferecem alguns riscos, pouca sombra? Por que o glamour? Vem comigo e eu vou tentar responder aí essa dúvida super interessante e que me abre, deixa para fazer um alerta para você que está em dúvidas ainda sobre qual palmeira escolher para sua casa, para o seu paisagismo. As palmeiras, elas são muito lindas. E isso é indiscutível, porque elas caracterizam, sim, esse clima tropical, subtropical, que é totalmente a cara do Brasil. Vamos lembrar que a gente está falando de 183 gêneros de palmeiras e mais de 2.600 espécies. Então, são das pequenas às enormes, aquelas palmeiras imperiais que chegam a 40, 50 metros de altura. Elas têm um papel ecológico muito importante porque elas classificam a fisionomia da vegetação, tipos de animais, vegetação que tem ao redor, talvez justamente até por ter pouca sombra. Então, as espécies que desenvolvem embaixo são próprias de sol, de meia sombra. As palmeiras têm um papel ecológico muito importante nessa classificação. E nem todas são nativas do Brasil. Muitas são Ásia, Índia, Sri Lanka. Olha, nós tivemos séculos de espécies, de importar espécies, né? A palmeira imperial, por exemplo, ela é marcada pela chegada de Dom João VI, né? Século XIX. Então, tudo que é exótico, exótica, um olhar que vem de fora, uma coisa que não é comum, isso tudo atraiu muito a questão do paisagismo, né? Eu acredito que é uma questão da sociedade brasileira, né? De gostar dessa coisa estrangeira, né? Do diferente, das coisas que vêm de fora. Não foi muito só dos séculos passados, eu acredito que continua até nos dias de hoje. Mas, graças a Deus, cada vez mais as espécies nativas estão sendo muito valorizadas no paisagismo. As palmeiras são lindas, né? Aquele caule cilíndrico, né? Tipo uma estipe, muito bonita mesmo. Na sua copa, as folhas que lembram uma coroa, às vezes chegam a mais de 20 folhas. Outras espécies de palmeiras já podem ser cultivadas em vasos, no paisagismo interno, né, dentro de casas. Então isso é muito interessante também. As palmeiras têm um valor econômico também, né, importante. Pupunha, açaí, tâmaras, aguinha de coco, as fibras para artesanato, as folhas para coberturas em construções. Mas assim como toda e qualquer espécie de plantas, quando a gente tira da natureza e traz para o paisagismo, é necessário ter planejamento. É necessário você pensar na planta certa para o local e as condições adequadas para o desenvolvimento dela. Não pode simplesmente, eu acho esta aqui bonita e eu quero plantar ela aqui. Este aqui tem as condições adequadas para esta espécie? Se não tem, infelizmente, descarte. Muitas plantas estão
passando por um processo de rustificação para ambientes internos. Cada vez mais a gente encontra, por exemplo, oliveiras dentro de restaurantes, dentro de jardins internos, porque ela está passando por um processo de rustificação. Mas neste vídeo nós estamos falando de palmeiras. E palmeiras, quais são os riscos que as palmeiras oferecem? Vamos pensar assim. Nas palmeiras, a gente está falando de uma família enorme, mais de 2.600 espécies. Tem risco nas palmeiras de paisagismo interno? Rafes, areca bambu, estas que estão cada vez mais próximas e dentro de casa. O risco destas palmeiras é o risco de atrair fungos, né? Dela não desenvolver e você perder essa planta. Então, sim, exige manutenção. Vamos pensar numa outra palmeira? Gente, a palmeira sica, ela é venenosa para cães. Tem alto teor das toxinas cicazin e macrosamin, que podem ser muito perigosas não só para cães, mas para qualquer outro tipo de animal. Mas as cicas são lindas. As folhas dela pinicam um pouco. E por pinicar um pouco, se ela é plantada numa região um pouco acima e na passagem das pessoas, pode sim machucar crianças, pode sim machucar, inclusive as pessoas se estiver atrapalhando a área de fluxo. A palmeira leque, ela é muito linda. Ela pode ser utilizada no paisagismo interno, no paisagismo externo, plantada no chão, mas com as condições adequadas. Não adianta ela começar a amarelar as folhas e a pessoa fala, ficou feia e descarta a planta. Não, gente, são caras. Vamos buscar entender o porquê que ela não está desenvolvendo. E olha só uma dica que legal. Quando você começa a entender o porquê que ela não está desenvolvendo e tenta recuperar ela, quais são o que a gente pode fazer? A gente pode relocar ela, transplantar ela do local que ela não está adequada para outro local adequado. Fazer o tratamento certinho do solo para que ela desenvolva. Daqui a pouco você vai ter uma planta linda, em vez de simplesmente descartar. Então, os cuidados com a jardinagem são muito importantes, sim. Tem muitas podas feitas de forma errada. Às vezes a gente perde plantas por danificar o caule, por danificar, sim, o caule da planta. Então ela fica muito vulnerável a pragas, fungos e é por um talho no caule feito de forma errada. Corre comigo alguns tipos de palmeira para você ficar bem encantado também. Palmeira azul, palmeira laca, palmeira garrafa, washingtonia, rabo de raposa, triângulo, areca, fênix. Estas são as mais comuns. Legal, né? Então tem sim o seu glamour, elas são bonitas. Basta só ter um bom planejamento de paisagismo e sim, um controle de manutenção. Você sabia que o paisagista ele faz um cronograma de manutenção de passo a passo como fazer, como adubar, quando podar? Sim, você pode ter essa agenda na palma da tua mão. Você já pensou em contratar um paisagista? É muito mais fácil do que você imagina. E com esse manual na palma da tua mão, qualquer jardineiro vai saber desenvolver de acordo com o manual. E o seu jardim vai ficar sempre intacto. Vamos falar outra coisa? Riscos. Eu não terminei ainda de falar sobre os riscos. O risco da palmeira imperial, gente, é justamente essa
de 30 a 50 metros de altura. É uma palmeira que atrai besouros, atrai formiga saúva. Então, muito comum. Gente, a larva do besouro, ela forma galerias no caule. E isso abala a estrutura desta palmeira. Ela fica muito vulnerável para ventanias, porque pode apodrecer e matar as raízes. Uma vez numa praça em São Paulo, tinham 25 palmeiras imperiais e eles fizeram um controle de patrimônio ambiental. Destas 25, 64% já apresentavam problemas na sua estrutura. E destas 16 palmeiras, 12 totalmente comprometidas. E aí as pessoas que estão de fora vendo, ai, como cortar uma palmeira? Tem às vezes as pessoas que criticam sem saber o que está se passando, o que está acontecendo. Tem espécies, as palmeiras também, né? Tem espécies que vivem anos, mas também não vivem para sempre, né? Então a gente tem que ter esse bom senso, esse cuidado, né? Contínuo com as plantas. Por exemplo, a palmeira imperial, ela pode viver 150 anos. Então, para finalizar, vou fazer uma retrospectiva. Quer palmeiras? Primeiro, qual é a finalidade? O espaço do plantio permite uma palmeira grande, média, pequena. Existem redes de serviço próximas, fiações, e o local é ensolarado ou tem sombra? É protegido de vento, tem sol? Que tipo de clima que é? O solo é profundo e bem drenado? Ou ele é raso, compacto e com pouca fertilidade? Manutenção. Está disposto? Tudo que é demais mata. Então muitas pessoas compram de forma errada o NPK nas supermercados para adubar a plantinha em casa, matam sua planta. Queimadas, nem sabem o porquê. Matam queimadas as plantinhas, porque não sabem utilizar. E nas palmeiras é a mesma coisa, mas há indicativos pelas cores das plantas. Então isso é muito fácil de identificar e de tratar também, mas tem que saber fazer, né? Ah, tem poucas folhas. Zinco, falta de zinco no solo. Então, às vezes, é só um equilíbrio de nutrientes certos e que ele pode ser suprido não com produto químico, às vezes com produto orgânico mesmo, né? Um humus, alguma outra coisa assim que supra a falta de nutrientes. Tá com folhinhas amarelas, pode ser magnésio. Ah, tem as folhas jovens estão amarelas e as adultas verdes. Então, não é só magnésio, é ferro também. Então, é uma questão realmente de você analisar o contexto e começar a tratar esse jardim com muito carinho, porque são poucas atitudes que fazem grande diferença e o desenvolvimento fica muito bonito e você despreocupado. Então, assim, realmente, em vias públicas, em praças, não fique tão à vontade, porque pode haver, sim, algum tipo de descuido e algum tipo de risco. Principalmente em regiões que você não conhece, né? As figueiras muito antigas que já são sustentadas por cabos de aço, né? Então, cuida. É sempre importante ter esse cuidado, né? A gente não pode nunca dar sorte pro azar, como diz o ditado. Mas em casa você tem um planejamento e você tem uma manutenção. Ali você não pode pecar, tá bom? Gente, espero ter ajudado. Se você gostou, se você tem dúvidas, assim como o Gustavo que me trouxe, esse presente, né? Essa dúvida para mim foi um presente que me rendeu esse conteúdo para vocês. Então eu agradeço muito, espero que tenham gostado. Curtam, deixem seu ok aqui e um comentário. E aí, qual é a sua dúvida?